Seja bem-vinda a mais uma aula da Divino Arranjo com o tema Mesa Posta, Família Blindada, aula 3. Nós estamos na nossa última aula dessa série incrível. E se você que está me assistindo não assistiu a aula 1 e a aula 2, presta atenção, você que está aqui no canal do YouTube, aqui embaixo ou aqui em cima vai aparecer para você o link da aula 1 e da aula 2. Assiste porque ela vai sair do ar, tá? Se você está me assistindo no Instagram, basta você ir no meu canal do YouTube que as duas aulas estão lá. Assista porque ela vai sair do ar, tá? Na primeira aula, Família Blindada, Mesa Posta, eu falei sobre segurança. Como é que você gera segurança nos seus filhos, na sua família, quando você está ao redor da mesa, oferecendo para eles o melhor que você pode naquele momento, tá? Então, se você for nessa aula, você vai ver, vai ouvir e vai entender que toda criança precisa se sentir segura. E a segurança, ela tem relação direta com o ato de comer. Eu vou te dar um exemplo. Quando um bebê nasce e a mãe amamenta esse bebê no peito, a criança geralmente fica calma, fica confortável, se sente confortável. Tanto que para desmamar uma criança dá um trabalho, porque a criança quer ficar perto, a criança quer sentir aquele calor, a criança quer se sentir amada, aquilo é uma expressão de amor para a criança. Então, comida, daí vem, né, a expressão comfort food, comida afetiva. Isso aí vem, essa expressão existe porque o ato de comer ao redor da mesa, comer de acordo com algo que alguém fez com amor para você, pode trazer lembranças que são benéficas, saudáveis para a sua vida. Toda pessoa que teve esses momentos, quando ela sente um cheiro, quando ela vê uma imagem, ela é remetida àquele momento bom, aconchegante. Então, estar ao redor da mesa, com a sua família, com o melhor que você pode oferecer para ela, seja esse melhor que for, é extremamente importante para gerar nos seus filhos confiança, segurança, estabilidade emocional, laços, né, interrelacionais, né, laço de afetividade. E se sente pertencente, se sente amado, se sente querido. E para isso não precisa ser uma mesa riquíssima na questão de ornamentação. A mesa mais rica é a mesa onde você senta com as pessoas que você ama e coloca para elas aquilo que você tem de melhor. Porque a riqueza está nas pessoas, não está naquilo que você está colocando na mesa. A riqueza está na ação de você estar preparando para as pessoas que você ama o que você tem de melhor para elas. E se relacionar com elas ali. Tirar aquele momento para estar com elas. Isso começa na amamentação. E isso, por algum motivo, né, que eu não vou entrar agora nesse detalhe, nos é tirado no decorrer da vida, né? Infelizmente, isso está acontecendo agora. E quando isso é substituído por qualquer outra coisa, por videogame, internet, WhatsApp, TikTok, rua, ou seja lá o que for, quando isso é substituído, né, escola, né, a criança às vezes faz escola o dia inteiro, você está delegando essa segurança, essa confiança, essa estabilidade emocional a terceiros. E quando você não consolida isso no coração dos seus filhos, alguém vai fazer. E quando alguém fizer, vai ser a moda deles. E você passa a conviver com uma pessoa estranha, com valores diferentes dos seus. E aí você quer confrontar seus filhos, aí você quer brigar, aí você quer respeito. Mas é impossível
que você consiga isso quando os valores que seus filhos estão sendo consolidados não são os seus, são os do mundo. Tá? Então, a primeira aula ela fala a respeito disso, sobre segurança. A segunda aula, ela fala sobre verdades. Quando ao redor da mesa você não trata e não lida com as verdades, essa família / essas crianças, esses adolescentes vão procurar as mentiras lá fora. Por que são mentiras lá fora? Porque lá fora elas são enganadas. Lá fora existe uma distorção de princípios e valores. Então, se você não trata as verdades ao redor da sua mesa, se você não cuida de inserir no coração delas, né, histórias que remetam a bons costumes, a bons hábitos, a boas atitudes, a reverência, a respeito, a humildade, a comportamento, solidariedade, amor, até sobre Constituição, até sobre assuntos políticos. Se você não trata essas verdades na sua mesa, seus filhos vão ser expostos às verdades do mundo, que hoje estão corrompendo a nossa juventude. Você já viu o jeito, o rosto, as vestimentas, os palavreados dos jovens de hoje e até alguns adultos? É de dar medo, né? Você já percebeu que hoje as pessoas mal sabem escrever e estão na faculdade? Isso é um absurdo, né? Vocês viram, por exemplo, né? Eu nunca fui contra cotas, mas eu sou contra o excesso, né? Se você... Eu nunca fui contra, mas eu sou contra excessos, né? Para que você esteja inserido numa universidade, é muito importante que você tenha sido preparado para usufruir do ensinamento. Mas hoje, o ensinamento dentro das universidades federais, infelizmente, está muito longe de ser profissional. Hoje nas universidades ensina-se militância, hoje nas universidades ensina-se a destruir, né? Destruir conceitos, patrimônios, destruir culturas. Um lugar sem cultura, um país sem cultura, um país sem valores, é um país que é um país de ninguém, é um país sem regra. Quando um lugar não tem regras... Gente, queria pedir desculpa porque tá entrando umas ligações aqui no meu celular e eu peço que vocês tenham paciência porque, né, infelizmente, você sabe como que é, né? A gente não tem controle, eu não tenho como bloquear, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, olha só. Infelizmente, o que está sendo ensinado do lado de fora está sendo algo tão corrosivo que você mal conhece os seus filhos. Porém, quando você consolida o filho dentro de casa, com princípios, valores e verdades, quando ele chegar lá fora e alguém falar para ele, não é assim, ele tem algo para comparar. E aí, como você consolidou ele com a verdade, ele vai refutar isso e ele vai conseguir enxergar o estado geral das pessoas que estão ensinando isso. Uma coisa é você aprender algo de alguém que está super bem e está prosperando. Outra coisa é você aprender algo de outra pessoa que é o puro bagaço do mundo. Você confia num médico que você vai passar em consulta com ele, que vai abrir seu peito para operar teu coração, um médico limpo, bem arrumado, de cabelo penteado, escrevendo direitinho, falando bem, sem falar palavrão, sem falar gíria, cheiroso, alinhado? Ou você confia num médico que mal sabe escrever, que o cabelo tá todo desgrenhado, que a roupa tá toda, né, tá toda esquisita, que fala gíria, fala palavrão?
Que tipo de médico você escolheria? Escreve aqui para mim. Porque é sobre isso. É sobre isso. As pessoas estão se tornando, dentro dessas universidades, por conta desse ativismo, estão se tornando repugnantes. Mas não é só pela aparência, é pela ignorância, a ignorância de não ter o conhecimento. E elas estão sendo privadas de ter esse conhecimento, elas estão sendo desconstruídas para se tornarem, né, massa de manobra. Você consegue entender que se você não trabalhar ao redor da mesa verdades, seus filhos vão ser expostos a pseudo-verdades, que não são verdades, são mentiras, e eles vão ser roubados. Qual é o orgulho de uma mãe e de um pai? Não é apenas ver seu filho formado. Porque hoje, amiga, você pode se formar sem sair de casa, porque qualquer boteco virou faculdade. Você não precisa nem saber ler e escrever para fazer uma faculdade hoje em dia, praticamente. De tão banalizado que tá. Tá? Mas qual que é o sonho de toda mãe e todo pai? Não é ver o filho apenas formado, é ver ele prosperando. O que é prosperar? Prosperar é você ver seu filho bonito, bonita, bem alinhado, limpo, falando direitinho, escrevendo bem, trabalhando sendo honesto, casando bem, sendo feliz, construindo a sua casa, conquistando seus bens, honrando a você, ao seu marido. Não é? Como que um filho honra um pai? Não é só, né, pedindo a bênção. Um filho honra um pai quando ele vai bem na vida, quando ele prospera, quando ele tá seguindo um bom caminho, não é? Não é isso que você quer? Então você precisa entender que princípios e valores precisam ser embutidos, encucados na vida dele. Porque se você não fizer isso, ele vai se tornar um ser diferente daquilo que você entende ser o bom, o reto e o justo. Você acha que uma pessoa que está lá fora, bebendo, usando droga, se prostituindo, levantando bandeira de partido, dentro das universidades estão estudando? Acha? Você acha que esse vai se tornar um bom médico? Aquela pessoa vai se tornar um melhor engenheiro e vai ter um melhor lugar, você acha? Então você entendeu que eles baixaram tanto a régua que hoje é melhor não entrar lá? Você entendeu? Então presta atenção. São verdades que você precisa começar a construir dentro da sua casa. Só que isso faz parte da aula 2, tá? E se você não assistiu, em algum lugar aqui, se você tá no YouTube, vai ter um link para você assistir. E se você tá no meu canal, se você tá no meu Instagram, entra no meu YouTube e assiste. Essa é a segunda verdade. Isso você constrói ao redor da mesa, tá? Ah, Valesca, eu sou ignorante, eu sou iletrada, eu não estudei. Não interessa que você não estudou. O fato de você não ter estudado não te faz menor do que ninguém. Você, uma pessoa simples, pode ter valores. Uma pessoa simples pode saber discernir o bem e o mal, filha. Então, não se diminua. Vá em busca de... Você sabe o que é bom e o que é ruim. Você pode estar acomodada, mas você sabe. Você pode estar sendo roubada aí no seu dia a dia, mas você sabe. Você pode estar dando uma desculpa porque você não faz, está delegando para outra pessoa por causa disso, por causa daquilo, mas você sabe. E tudo tem um preço, tá? E na aula de hoje, nós vamos falar, nós falamos sobre segurança na primeira aula, sobre verdade na segunda aula, e hoje nós vamos falar sobre liberdade.
liberdade. Quem aqui gosta de ser livre? Quem aqui gosta de liberdade? Escreve aqui, porque é importante eu saber se você gosta de ser livre. Você gosta de ser livre? Ter liberdade? Você quer que o teu filho, a tua filha sejam livres, tenham liberdade? Escreve aqui para mim. Porque a liberdade, ela começa com uma palavra. E presta atenção. Ó, anota aí. Para quem não sabe, eu já vou deixar claro, tá? Eu sou cristã e toda a base de ensinamento, né, que eu uso tá na Bíblia. Talvez você não seja cristã, mas a Bíblia, ela é inegável que ela te leva a reflexões entre coisas boas e coisas ruins. Entre caminhar para a direita e caminhar para a esquerda. Entre ação e consequência. É ou não é? Talvez você não saiba, mas a Constituição foi baseada nos princípios bíblicos. Talvez você não saiba, mas inúmeros países têm as suas leis, agora talvez não mais, porque as leis estão sendo corrompidas, baseadas nos escritos bíblicos. Porque você pode dizer o que for da Bíblia, mas você vai querer me dizer que o que está escrito aqui, não matarás, é ruim? Não matarás é ruim? Deus nos colocou direções para que a gente não se perdesse, para que o mundo não sucumbisse, para que nós pudéssemos ter a nossa liberdade garantida. Você sabia disso? Ah, mas tem um monte de restrição, Valesca. A Bíblia tem um monte de não pode, não pode, não pode, não pode. Mas deixa eu te falar, o que acontece quando você decide abrir mão e fazer tudo o que você quer, tá? Porque, anota isso, a maior liberdade que um ser humano pode ter na vida, presta atenção, é o poder de dizer não para as coisas que te fazem mal, para as coisas que vêm com cara de prazer, que vem com cara de liberdade, mas vai te escravizar. Entendeu? E hoje, atualmente, as pessoas confundem liberdade e lutam pela liberdade em nome da libertinagem. Em nome de fazer aquilo que dá prazer, esquecendo das consequências que aquela ação vai gerar na vida dessa pessoa inteira, deixando essa pessoa escrava de algo que ela deveria ter dito não. Quer um exemplo? Bebida alcoólica. Quantas pessoas se sentiam livres quando bebiam bebidas alcoólicas e hoje são escravas do alcoolismo? Quantas pessoas decidiram fazer o que queriam e usaram drogas para experimentar por causa da liberdade e hoje estão escravas de vício? Estão destruídas fisicamente, profissionalmente, moralmente e destruindo as suas famílias. Porque um filho destruído não cai sozinho. Ele leva a mãe, ele leva pai, ele leva a avó, ele leva todo mundo junto. Quantas pessoas, por causa da liberdade, foram fazer sexo ilícito e contraíram doenças, ficaram extremamente doentes e até morreram? Isso não é liberdade. Isso é escravidão. E a escravidão, ela vem
com aspecto de eu vou ser livre e confunde-se liberdade com libertinagem. Acabou até a luz aqui. Confunde-se liberdade com libertinagem, fazendo com que... Voltou? Ó, acabou a luz, tá? Então até desse jeito. Calma que volta. Voltou? Então presta atenção aqui, ó. Voltou. Voltou? Você viu, né? Caiu a luz. Então presta atenção aqui. É extremamente importante que ao redor da sua mesa você consolide valores e princípios para que os seus filhos não sejam escravos lá fora no mundo. Para que os seus filhos não se tornem capacho do que está acontecendo lá fora. Para que os seus filhos não se tornem massa de manobra nas mãos de opressores. Por que lá fora eles estão investindo nos jovens? Por que eles destruíram as faculdades? Por que eles estão colocando pessoas analfabetos funcionais para estudar medicina? Porque eles estão destruindo, acabando com qualquer possibilidade dessas pessoas se levantarem para pensar, se levantarem para reagir. São escravos. São escravos da bebida, das drogas, da prostituição. São pessoas que estão mudando seus gêneros à base de bombas hormonais. São pessoas que não sabem se defender constitucionalmente. Essas são as pessoas que estão sendo construídas agora. Teu filho não precisa estar lá. Estão tirando deles, né, a ideia de que família é bom. Estão querendo substituir você, pai e mãe, pelo Estado. Ó, tô aqui. Voltei. Então presta atenção. A amiga falou uma coisa que é extremamente importante, ó. Estamos na primeira geração que os pais são mais inteligentes que os filhos. Isso é verdade. Mas presta atenção, você que é pai, você que é mãe. Você precisa consolidar a disciplina em casa. Disciplina, rotina. Porque se você não fizer isso, eles nunca vão ser livres. Eles nunca vão saber dizer não lá fora. Entende? Para o seu filho dizer não lá fora, para qualquer bizarrice que está acontecendo, ele precisa ser livre o suficiente e consolidado o suficiente para fazer isso. Porque a maior liberdade é você saber dizer não para as coisas que te fazem mal, para as coisas que te escravizam. Consegue entender? Então, esse tipo de liberdade, ela é conquistada dentro de casa através de disciplina e rotina. Rotina de quê? De ter hábitos à mesa. Disciplina de quê? De você instituir na sua casa princípios, valores morais, como regra básica de vida. Quais são esses princípios e valores morais? Aqui tem vários. Aqui tem muitos. Tá? Os 10 mandamentos são bem básicos, né? Não matarás, não roubarás, né? Não cobiçarás. Eu tô falando assim bem de forma leve, porque assim, o básico do básico. O que tá acontecendo hoje? Eu vi ontem uma mulher, 37 anos, filho de 9 anos, matou a mãe. Um menino de 9 anos matou a mãe, porque a mãe não quis fazer algo para ele. Ei, gente, isso está acontecendo de monte.
pais que estão também escravizados, matando seus filhos por conta de prazeres, por conta da tal da liberdade. Mães que estão deixando seus filhos sozinhos, bebês em casa, largados dentro de carro, para ir para balada à noite, para ir para funk. Essa mãe que faz isso, mãe jovem, né? Que não teve o mínimo de consolidação mínima em casa, que também provavelmente foi vítima. É lógico que uma coisa não justifica a outra, gente, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. Vocês estão entendendo o que está acontecendo no mundo? Ó, eu vi hoje de manhã uma deputada na Câmara lá dos deputados falando a respeito de que Fortaleza liberou aquele implante Implanon, que é anticoncepcional, para crianças a partir de 10 anos. Olha o absurdo. O problema foi resolvido botando um anticoncepcional numa criança, quando na verdade o problema está no adulto. A criança não pode ter relação sexual, a criança não pode ter uma vida sexual ativa. Então, ao invés de tratar a sociedade, você bota o anticoncepcional na criança, porque se ela for estuprada, pelo menos ela não fica grávida. Ei, que mundo é esse, gente? Que mundo é esse? Que a mãe e o pai levam a criança de 10 anos para pôr um Planon. O governo, o seu governo, o meu governo, o governo que a gente vota, não está punindo estuprador, não está punindo esse bando de desgraçado, está punindo os nossos filhos. Ontem eu vi 5 policiais militares que foram presos e estão com tornozeleira eletrônica porque entraram em tiroteio com bandido. Não pode atirar no bandido. Queridas, presta atenção. Você viu o que está acontecendo no Ceará, em Fortaleza? Cidades estão vazias porque foram invadidas pelo narcotráfico e mandaram sair todo mundo. Pessoas que não podem mais morar nas suas casas, cidades estão vazias porque o narcotráfico tá lá mandando em tudo. Vai ver o que está acontecendo na Ilha de Marajó. Famílias onde um homem com 4, 5 mulheres, e esse um homem é marido dessa mulher e também tem filhos com a sua filha e com a sua neta. Acontecendo dentro do nosso país, com a chancela do governo que existe hoje. Isso está sendo ensinado nas universidades. Isso não é liberdade. É disso que você precisa proteger teus filhos. Isso não é normal. Isso não é natural. Isso não é liberdade. Um adolescente entrar numa faculdade, beber, fumar e usar droga e se prostituir, trocar de sexo, não é normal. Não é liberdade. Não é. Não é. Então presta atenção. Você tem que fazer dentro da sua casa a sua parte. E começa ao redor da mesa, aonde o seu filho vai ter segurança, aonde o seu filho vai se tornar confiante, aonde o seu filho vai se sentir seguro, vai acreditar em você. Porque se ele não acreditar em você, ele vai acreditar nesse bando de safado, desgraçado que estão acabando com a liberdade dos nossos filhos. Porque esses jovens vão ser escravos para sempre de um sistema destruidor.
Destruidor. Crianças fazendo mudança de sexo. Gente, Deus do céu. Isso não está acontecendo só no Brasil, ok? Isso está acontecendo no mundo. No mundo está acontecendo. Mas a gente só pode dar conta do nosso quintal. A gente só pode dar conta do nosso quintal. Então vamos dar conta do nosso quintal, vamos parar de delegar isso para os outros, vamos mudar de vida, vamos acertar as coisas. Ah, é tarde, já meus filhos já se perderam. Calma, não é tarde não, vamos orar, vamos buscar, vamos começar. A palavra de Deus diz que Deus vem em encontro àquele que o busca de todo o coração, que o busca em verdade. Você não deu tempo de você criar seus filhos direito, porque você também foi enganada? Ora a Deus. Fala, Deus, eu também fui enganada, me perdoa, me ajuda. Ora pelos seus filhos. Faz, começa agora. Ainda dá tempo. Eu separei aqui alguns versículos para você. O primeiro é 1 Coríntios 6,12. Só anota, tá? 1 Coríntios 6,12. Ele diz assim, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Presta atenção. O ser humano, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele quiser sair, roubar, matar, fazer, ele pode. Só que tem consequências. Mas ele pode. Só que olha o que está falando aqui, ó. Mas eu não deixarei que nada me domine. Quando os nossos jovens, eles saem querendo liberdade, e essa liberdade é confundida com libertinagem, ou seja, eles dizem sim para tudo que dá prazer, sim para tudo que eu quero fazer agora. Quando eles não entendem que a liberdade, a verdadeira liberdade é dizer não para aquilo que vai escravizar, e ele diz sim, ele está permitindo que algo o domine. E quando algo nos domina, nós somos escravos. Então, o alcoólatra é escravo do álcool. A pessoa que está ali cometendo atos, né, sexuais ilícitos, né, libertinos, em conjunto, e seja lá o que for, ela é escrava daquilo. A pessoa que usa a droga, né, é escrava da droga. A pessoa que mente compulsivamente contra os outros é escrava da mentira. Você entende? Não é só, né? Tem outras coisas. A pessoa que quer o poder, né, sobre todas as coisas, que pisa na cabeça das pessoas, faz coisas contra os outros para conseguir o que ela quer, ela é escrava da maldade. Quando você permite que algo te domine, você é escrava daquilo. E dizer não é dolorido. Você vai dizer não para bebida. Você queria beber, mas você vai dizer não porque você quer ser livre. Não é a bebida que te domina, é você que domina. É você que manda, não é ela que manda em você. Quando você diz não pro doce, quando você diz não para aquela pessoa que está flertando com você e você está pensando, né, sabe, né? Você entendeu, né? Seu casamento não tá tão bom, seu marido não tá te entendendo, e aí aparece alguém que tá te entendendo, que passa na tua cabeça de que, meu marido já não me entende mais, então eu acho que eu vou dar uma bolinha ali. Você tá permitindo que algo te domine por um prazer que vai te custar muito caro. Quando na verdade você deveria estar voltando e entendendo o que está acontecendo com você, buscando a Deus e se tratando, né? Porque muito disso tem a ver, inclusive, com a sua menopausa. Porque não é só os nossos filhos que cometem erros, a gente também.
Quando você está sendo flertada por algo que não é bom, mas que vai te dar um prazer, a maior liberdade é você dizer não. Porque aquilo pode se tornar o seu dominador. E quando alguém é dominado por algo ilícito, por algo mal, aquilo te destrói. E vai destruir os jovens que estão lá fora. E vai destruir muitas famílias. Porque essas famílias não blindaram os seus filhos, não blindaram as verdades, não consolidaram dentro de casa princípios e valores que vão proteger os filhos lá fora. E vai te proteger também de dizer não na hora certa. Você precisa estar blindada para você saber resistir. Você precisa estar blindada para você ter discernimento das investidas malignas e sutis que nós temos recebido e que na verdade são grilhões nas nossas pernas. Tá? Então, eu quero perguntar para você, e você não precisa colocar aqui não, você pensa. O que é que tem te escravizado aí? O que você tem feito? O que tem escravizado seus filhos? Vamos começar por você, depois a gente passa para os seus filhos. O que é? O que é que tem te dominado? O que te domina? Porque ou você é dominado ou você domina. O que é? Olha só. Olha o que Jesus falou em Gálatas 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Você já tem uma liberdade. Cristo conquistou isso para você na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele pagou por todos os seus sims. Ele pagou por todas as suas escorregadas. Ele pagou por todos os seus pecados. Seu, dos seus filhos, do passado, do presente e do futuro. Pagou com sangue as suas escorregadas. E aí ele está falando assim, ó. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo te libertou. E não torneis a meter-se debaixo do jugo da escravidão. Ele está falando aqui, ó. Se você entendeu que através do meu sangue você já é livre, se você já entendeu que por conta do meu sangue, muito embora você seja uma pessoa que dá as suas escorregadelas, mas você entendeu que através do que eu fiz, você está livre, você não vai pagar o preço do teu mal passo. Se você entendeu isso, fica firme e não se meta mais debaixo do jugo da escravidão. Quando você diz sim para coisas que você sabe que vão te fazer mal, você está se colocando na mira da escravidão. Então, o que os jovens hoje eles fazem? Eu quero ser livre. O que é ser livre para eles? Não é liberdade, é libertinagem. O que é? Quero beber até cair, não quero ter hora para nada, não quero ter compromisso com ninguém, quero fazer sexo com todo mundo, quero mudar meu corpo, mudar o meu sexo, quero casar com um cachorro, quero legalizar aborto porque a mulher tem que ter direito sobre o corpo dela e vamos matar para isso, né? Vamos cometer assassinato, né? Porque a diferença entre um feto e um bebê é a pele da barriga da mãe. Ponto. Não é? É ou não é? A diferença de um feto para um bebê é a pele da barriga da mãe, gente. Porque ele tá lá, tá vivo. Por favor, quem ainda não assistiu um aborto sendo feito através dessa técnica que o governo quer implementar, né, da injeçãozinha lá no cordão umbilical do bebê para o coraçãozinho do bebê parar, por favor, assista.
Vai lá ver. Vai lá ver como é que é um aborto por sucção, para ver se ele não tinha vida, se aquele feto não era nada. Vai lá ver. Então, todas as pessoas que perderam a sensibilidade e querem liberdade, essa liberdade tem um preço. E esse preço, geralmente, é a quebra de um princípio muito importante. E é uma escravidão. Eu não tô querendo fazer apologia a nada. Ah, mas e fulano que foi estuprado, e não sei o quê. Gente, isso é outra história. O que a gente não pode é cometer um crime para encobrir outro crime. Fazer algo muito mal e perverso para encobrir outra perversidade. Não dá. A gente não paga o mal com o mal. Não foi isso que está escrito lá. A gente não paga mal com mal. Ok? A mulher tem o direito, todo mundo tem o direito de qualquer coisa. Mas é bom, é reto, é justo? Tem princípio moral? Vai deformar a vida daquela pessoa de alguma forma? Mostra pra mim alguém que fez aborto. Tem alguém aqui que já fez aborto? E tem um vazio dentro de si até hoje? Por favor, se você fez, fala aqui com a gente. Eu tenho amigas que fizeram aborto no passado, que têm feridas abertas até hoje dentro do coração. Não conseguem, não tem cura. Não tem cura! Porque matou. Entendeu? Então, assim, gente, fazer aborto não é controle de natalidade. Fazer aborto não é, segurança da mulher, da saúde da mulher. Isso é um ato hediondo contra o corpo dessa mulher. E ela vai pagar muito caro por isso. Não porque ela vai ficar doente fisicamente, mas porque a alma dela vai ser rompida para sempre. Porque isso é algo que ninguém poderia fazer. A vida e a morte foi dada por Deus e vai ser retirada por Deus do tempo dele. Nós não temos esse direito. Quando nós fazemos isso, nós rompemos a nossa alma com sangue inocente. Quando você apoia, você realmente está deixando com que esse sangue caia sobre você. Eu entendo que existem situações que se aplica. Raríssimas, mas elas existem. Crianças anencéfalas, né, com doenças gravíssimas que não vão sobreviver, né, mas tem tempo para fazer isso, né? Não é com 9 meses. Eu não sei se vocês viram, mas tem um partido pedindo aborto com 9 meses. Ousaram dizer que o aborto pode ser feito pós-nascimento, até um mês pós-nascimento, ou seja, homicídio, gente. A gente está desse jeito. Quando a liberdade se confunde com libertinagem, gente. Vocês viram isso? Procura. Ousaram dizer, um partido político aí, tá? Tem um padre, inclusive, indignado, falando nas redes sociais sobre isso. Colocando que, tipo assim, o aborto tem que ser estendido até um mês pós-parto. Ou seja, a criança nasceu, você não gostou da criança, pode matar. Gente, o que é isso? O que é isso? Se os teus filhos não forem disciplinados, não tiverem uma rotina dentro de casa, se você não criar uma rotina para os seus filhos de acordar, comer em família, ouvir algumas verdades, se relacionar, te ajudar, né? Se você não fizer isso, lá fora, ele vai ser condicionado a ser escravo de um sistema maligno, destruidor e deformador.
É isso que está acontecendo no mundo. Crianças de 5 anos sendo submetidas a infusões hormonais para transição de sexo, porque o pai e a mãe achou que o menino tem jeito de menina. Gente do céu, isso não é liberdade. Isso é puro suco da maldade. Entende? Não existe explicação para essas coisas. Mas você tem o poder de, dentro da sua casa, no melhor lugar do mundo, que é ao redor da sua mesa, blindar seus filhos. Para que mesmo que eles estejam grandes, lá no mundo, eles não se esqueçam. E eles possam refutar toda e qualquer investida destrutiva e de escravidão que possa vir se levantar contra eles. Eu não acredito que você que está aqui, mãe, pai, vó, quer ver os seus filhos e seus netos de 4 com coleira no pescoço se sentindo um cachorro. Porque isso não é libertinagem. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso é perversão Isso é perversão de princípios e valores. E que se você não dá, alguém vai dar. Perversão de princípios e valores. Se você não der os princípios e valores para eles, alguém vai dar. Entende? Para finalizar, olha o que está escrito aqui em Deuteronômios 30, 19. Ah, Valesca, a Bíblia é castradora. A Bíblia é castradora, a Bíblia tem muitas regras, minhas queridas. Se não houver regra, o caos opera. O lugar onde não tem regra, o caos opera. A gente não precisa ir muito longe. As universidades federais, eu me formei em 1998. O sonho de qualquer pessoa na minha época era entrar numa federal. Eu não entrei. Não tive capacitação de entrar numa federal, porque não tinha conhecimento, né? E fiz uma faculdade particular, mais ou menos, tá? Mas a questão era o seguinte, na época as universidades federais eram exemplos, as pessoas saíam de lá já com empregos garantidos, porque era o melhor ensino. E era um lugar onde tinham regras, era um lugar limpo, era um lugar onde não se podia fumar, não se podia beber. Né? Se alguém fosse namorar ou fazer qualquer fora, era lá fora, não tinha o ambiente, né, universitário, era imaculado. Era o sonho. E a gente lutava para estar lá. Como que a gente lutava? Estudando. Eu estudava em colégio público, eu nunca estudei em colégio particular. Eu fiz uma faculdade particular, mas eu estudei a vida toda em colégio público. Tá? Não me senti capaz de entrar, não tive a orientação certa e talvez não estudei tudo quanto eu poderia ter estudado. Mas nunca fiquei ressentida, fiz o que eu consegui, fiz o que eu pude. E hoje eu tô aqui. Hoje, as universidades são a escória do mundo. As universidades federais e algumas particulares já estão no caminho. Porque a hora que você tirou as regras, que você tirou os limites, você abre as portas para poder qualquer coisa. Quando você pode tudo, nada é o suficiente. Quando você pode tudo, nada é completo. O professor perdeu o respeito nas salas de aula. As pessoas não querem aprender. Os professores deixaram de ensinar. O nível do ensino caiu absurdamente. E sabe o que acontece com todas essas pessoas que estão nas federais aí debaixo
milhares e milhares de vagas que foram abertas para qualquer pessoa entrar, essas pessoas não vão conseguir arrumar emprego, porque ninguém vai querer dar emprego para pessoas que se comportam como bicho. Para pessoas que fazem qualquer coisa. Você daria emprego para uma pessoa na sua empresa que fuma em qualquer lugar, bebe em qualquer lugar, se veste que nem mendigo, não toma banho direito, fala palavrão, não sabe escrever direito, quer salário alto, não quer cumprir carga horária e te insulta e te chama de colonizador, que fala que você, só porque você é empresário, né, pequeno, acha que você é rico e que você tem que pagar para ele um super salário para ele não fazer quase nada, porque ele não tem aptidão, porque ele não aprendeu na faculdade, e ele também não tem aptidões de comportamento, e ele também não tem educação e nenhum respeito pelo lugar, você daria emprego para essa pessoa? Esses jovens estão sendo enganados, porque eles vão sair de lá sem emprego. Ninguém dá emprego para esse tipo de gente. Eles não vêm, eles não querem, eles não, são desrespeitosos. Entendem? Eles vão querer militar dentro do seu negócio, vão querer influenciar as outras pessoas que estão lá bem, trabalhando, recebendo o seu salário. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos. Eu nunca me senti explorada. E eu trabalhei muito. Eu trabalhei até na feira. Com mais ou menos uns 15 anos eu trabalhava na feira. Na barraca de frango. Tá? 4, 5 horas da manhã, minha mão já estava dura, gelada, de tirar miúdo de dentro do frango para vender. Eu acordava 3, 4 horas, 3 da manhã mais ou menos, 4:30 já estava na feira. E hoje, os jovens não querem experimentar, irem crescendo, irem tendo as experiências. Não. Eles não querem isso. Eles querem só os benefícios. E eles estão tendo os benefícios nas tetas de um governo que não está educando, que não está ensinando, que está desestruturando, que está escravizando a mente e o bolso. Porque se ninguém consegue trabalho por falta de capacitação, mesmo tendo diploma, fica todo mundo mamando nas tetas do governo. E o governo fica dando assistência para todo mundo, às custas dos poucos empresários que ainda existem nesse país. Porque muitos já foram embora. E fica todo mundo refém de um governo opressor, de um governo que está tirando da gente a liberdade básica, destruindo a nossa cultura, a nossa educação, destruindo a mente dos nossos filhos com uma libertinagem disfarçada de liberdade. Ninguém cresceu. Eles baixaram a régua para todo mundo ficar igual ao menor, ao mais simples. O sonho de crescer vai acabar. O sonho de crescer vai acabar, porque não vai ter para onde crescer. E a gente precisa trabalhar para que isso não aconteça. Né? A amiga disse aqui, ó, falta de orientação, de querer ouvir. Isso começa cedo. Isso tem que começar cedo dentro de casa, tá? Porque a hora que eles saem, e se eles não tiverem consolidados, eles vão ser consolidados lá fora. Quando os filhos já estão lá fora, o que a gente precisa fazer é orar. Quando os filhos ainda estão dentro de casa, a gente precisa trabalhar em cima disso. Ao redor da mesa, com esses pontos: segurança, verdade e disciplina, rotina. Essa disciplina e rotina vai gerar entendimento de liberdade. Você precisa mostrar para os seus filhos a realidade. Você precisa falar com eles, você precisa pesquisar e você precisa viver. Não é dinheiro que vai consolidar os seus filhos. O que vai consolidar os seus filhos são princípios morais,
de uma vida realmente livre. E não existe nenhuma liberdade maior do que você ter o poder e o discernimento de dizer não para as coisas que te fazem mal. Só que você só faz isso com conhecimento. Você só faz isso com conhecimento. Conhecimento de quê? Você pode não saber nada, de nada. Mas esse conhecimento aqui você precisa ter, amiga. Você tem uma Bíblia na tua casa? Começa a ler. Começa a pedir para o Espírito Santo falar com você. Começa a investir. Porque se existe alguém que pode nos salvar, é Jesus. Não tem outro. Não é fazendo o bem que você vai salvar a tua família. É vivendo a verdade. Tá? É vivendo essa verdade. E dá trabalho. Dá trabalho. E talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas lá fora para estar mais presente. Porque se você não estiver presente, outra pessoa vai estar presente. Tá? E tá aí. E o mundo tá aí. Cheio de pessoas dispostas a consolidar seus filhos. É só você olhar na internet o que está acontecendo nas escolas. Ó, para finalizar, Deuteronômios 30:19 diz, olha só o que diz. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que, é Deus falando, tá? Tenho proposto vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ó, aqui não tem nenhuma exigência. Aqui não tem nenhuma obrigatoriedade. Isso não é um livro de obrigações. Isso é um livro de condutas. Aqui está escrito, você vai para a direita ou você vai para a esquerda. Aqui está escrito, é bom que você não faça tal coisa. É bom que você não faça isso. É bom que você não faça aquilo. E está falando as consequências do que você faz de certo e de errado. E Deus fala, olha, eu estou colocando para você a vida e a morte. Eu estou colocando para você a bênção e a maldição. Esse é o teu livre-arbítrio, amiga. Você não é obrigada. Mas você tem que escolher. Eu não escolho os princípios morais que a palavra de Deus tá, porque eu não acredito em Deus. Se você não escolhe os princípios morais que a Bíblia ensina, você está escolhendo os princípios do mundo. Você entende? E que não tem outra, né? Não tem, não encaixa, né? Você pode não ser cristã, mas daí dizer que isso aqui está errado é outra história, entende? Eu não consigo entender como uma pessoa que tem... eu tenho princípios, mas eu sou a favor de aborto. Eu tenho princípios, mas eu acho que colocar um chip de implante hormonal anticoncepcional numa criança de 10 anos é bom. Eu tenho princípios, mas eu acho que fumar maconha na faculdade, transar na sala, tem nada a ver, gente. Uma coisa básica. Eu tenho princípios, mas tá tudo bem meu filho beber, tá tudo bem meu filho não fazer nada dentro de casa. Eu tenho princípios, mas eu não tenho tempo de sentar com a minha família ao redor da mesa, eu não tenho tempo de preparar, isso não é a minha prioridade. Eu tenho princípios, mas eu delego a educação dos meus filhos a outras pessoas porque eu tô fazendo outra coisa, eu não tenho paciência, seja lá o que for. Eu tenho princípios, eu falo pro meu filho não fazer, mas eu faço, porque eu sou adulta. Eu tenho princípios, eu falo pro meu filho não mentir, mas eu minto. Eu tenho princípios, mas eu falo pro meu filho que ele não pode roubar, mas eu roubo. Quando eu deixo de devolver o troco, quando eu não declaro no meu imposto de renda alguma coisa, quando eu recebo algo que não era para eu ter recebido e não falo nada. Você precisa viver. É isso que você precisa fazer. Eu tenho princípios, mas quando me convém, eu minto. Mentira branca, tá tudo bem. Seu filho, ele é a sua versão piorada. O seu filho é a sua versão piorada. Se você é negligente, ele vai negligenciar tudo lá fora.
Se você mente, ele vai mentir. Se você rouba, ele vai roubar. Só que ele vai fazer mais. Se você trai, ele vai trair. Se você engana, ele vai enganar. Se você tem uma boca maldita, ele também vai ter. Se você é descontrolada em relação a alguma coisa, ele também vai ser. Porque você é o primeiro espelho que teu filho tem. Teu filho, tua filha. Então não adianta você falar que é. Porque entre falar e ser são coisas muito diferentes. E eu quero convidar você a começar ao redor da mesa. Primeiro você. Primeiro você identificando. Identifique em você aonde você errou. Porque eu errei também, amiga. Durante muito tempo, eu só trabalhei também. Eu também tive as mesmas desculpas. Eu também dei prioridade a outras coisas. Então, a primeira coisa é reconhecer e se perdoar, porque a gente não tinha esse conhecimento. Orar a Deus, colocar isso na mão de Deus, falar, olha, eu fiz mesmo e eu não sabia. A segunda coisa é pesquisar, né? Tá na hora de você sair desse mundinho e pesquisar e ver que a coisa é tensa. O mundo tá feio. Pesquisa. A terceira coisa é mudar. Começar a buscar a presença de Deus, começar a ler sua Bíblia e começar a executar coisas muito simples que talvez você não tenha feito ainda. Talvez você não tenha feito ainda porque você acha que você precisa que alguém te aplauda. Você não precisa que ninguém te aplauda. Você precisa fazer o bem porque você precisa fazer o bem. Ponto final. Se não tem ninguém que te aplauda na sua casa, isso não significa que você tem que deixar de fazer o bem por causa disso. Você não vai fazer o bem para uma plateia. Você vai fazer o bem para si mesma. Entende? Você precisa entender isso. Você não paga mal com mal. Ponto final. E última coisa, né, é estender isso para tua família. Para tua família, para as pessoas que estão ao seu redor e para suas clientes. Porque se você não ensinar essas coisas para suas clientes, você vai continuar tentando vender roupa de mesa e vai continuar fracassando. Porque o que as pessoas precisam não é roupa de mesa. As pessoas precisam é de esperança. Porque essas famílias e essas mães e esses pais estão perdendo seus filhos para esse mundo maligno que nós estamos enfrentando agora. E que não vai parar. Vai piorar. E não vai cessar. Vai piorar. E é importante que piore. Para que ele venha. Para que Jesus se revele. Para que ele venha buscar a sua igreja. Então para de orar para melhorar e ora para Deus te guardar e ora para Deus guardar os seus filhos e cria dentro da sua casa, né, um momento onde você disciplina, você orienta, você ama, você trata os seus filhos ali na base para que eles sejam protegidos lá fora e para que eles possam propagar essa mesma coisa lá fora, no ambiente onde eles estiverem, para que onde eles estiverem eles sejam luz ao invés de trevas, para que eles possam influenciar os outros a acordarem, ao invés de serem tragados por esse mundo que hoje realmente está nas mãos do maligno. Não existe nada mais importante hoje na sua vida do que a sua vida e a vida dos seus filhos. Não existe nada mais importante hoje na sua vida do que a sua salvação e a salvação da sua família. Dinheiro nenhum vai comprar isso. Então para de ficar querendo alcançar grandes conquistas. Esse tempo já foi, amiga. A maior conquista hoje é você realmente incutir na cabeça da sua família princípios e valores que vão blindá-los acerca do que está acontecendo lá fora, porque eles podem perder tudo. Eles só não podem perder a vida. Eles podem perder tudo. A única coisa que eles não podem é perder a vida.
E se você não está olhando o que está acontecendo no mundo, olhe. Pesquise lá a Agenda 2030, pesquise o que está acontecendo nos outros países, pesquise o que está acontecendo em Israel, pesquisa o que está acontecendo, as investidas contra a humanidade que está acontecendo exatamente agora no mundo, incluindo o nosso país. Nós precisamos acordar. Vender é muito importante. Se você vende, leve a palavra de esperança para essas pessoas. Porque o que vai salvar essas pessoas não é elas comprarem algo de você, e sim a verdade que elas vão levar através do que elas vão comprar de você. Seja um farol. Seja luz nesse mundo. Seja referência. Ah, eu não posso ser referência porque na minha casa já tá tudo estragado. Não importa. Se você buscar, Deus vai te honrar. Você pode ter perdido algumas pessoas no passado, mas você pode salvar muitas pessoas no futuro. Consegue entender? Então, olha só. Essa é a última aula dessa minissérie. E eu espero de todo o meu coração que você tenha entendido o seu lugar. Para quem me conhece, sabe que eu vendo Mesa Aposta há muitos anos. E sim, eu estou mudando o meu formato de negócio, porque eu entendi que se eu não falar, se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer, dinheiro nenhum vai me salvar. E eu não posso guardar o conhecimento que eu tenho só para mim. Eu tô aqui, você tá aí, eu preciso compartilhar com você para que você compartilhe isso com outras pessoas. Né? O que a palavra de Deus fala? Que Deus não se alegra da morte do ímpio. Tem muita pessoa ao seu redor precisando ouvir isso. Tem muita pessoa ao seu redor precisando entender que existe salvação. Tem muita pessoa ao seu redor que vai esbarrar com você e você vai ter uma palavra de vida para essa pessoa. E se você não usar, você vai ter que dar conta disso. Então presta atenção aqui. Você que veio aqui, né, e veio querer aprender a vender. A gente vai falar de venda. Inclusive, semana que vem vai ser a semana todinha de venda. Mas aqui também vai ter este lado que é extremamente importante para esse momento que a gente está vivendo no mundo, né? E eu quero contar com você. Quero que você venha, quero que você traga suas amigas, quero que você compartilhe esse conhecimento. Quero que você, eu quero que você que está aqui me mande um direct contando para mim o que essas aulas, né, tocaram em você. Como é que você recebeu essas aulas? Tá? Manda para mim, por favor. Eu preciso saber como é que essas aulas estão entrando em você. O que te despertou? Você que não tinha contato nenhum com esse tipo de conhecimento, você que talvez nunca tenha ouvido falar, ou você que estava afastado, ou você que estava sem esperança, eu quero que você compartilhe comigo. Eu preciso que você compartilhe isso comigo. E eu quero convidar você a me mandar um direct contando o que para você essas 3 aulas representou. Semana que vem é Dia das Crianças. Eu quero convocar você a fazer uma live, a fazer um momento na sua rede social falando do quão importante as crianças são e o quão precioso é da nossa parte cuidar das crianças ao redor da mesa. Eu quero convidar você a criar um conteúdo falando da importância das pessoas cuidarem das crianças ao redor da mesa, usando a roupa de mesa, falando, né, as verdades ao redor da mesa para blindar essas crianças para o futuro. Porque o nosso futuro no mundo está incerto, mas no céu está garantido. Essa é a minha realidade, eu quero muito que seja a sua. E eu quero muito que seja a da sua cliente também. E eu quero muito que seja das pessoas que passarem pela tua vida. Porque se a gente não tiver esperança, tá tudo perdido. Né? Para que ter dinheiro se a gente não tem esperança? Para que vender se a gente não tem para onde gastar? Para que querer trabalhar se a coisa mais importante a gente já perdeu? Hein?
Dito isso, eu vou orar com você e eu quero que você me manda no direct, tá? Quem tá procurando as outras aulas, elas estão no meu canal do YouTube, Divino Arranjo. É só entrar no meu canal do YouTube, Divino Arranjo. Eu vou pedir pro Marcelo fixar as 2 aulas lá na sequência. Você assiste a aula 1, a aula 2, hoje é a aula 3, tá? Se você escrever Black aqui, escreve Black aqui, eu te mando o link para entrar no meu grupo VIP. Nesse grupo VIP, semana que vem vai ter Black Friday de curso. Eu convido você a participar. Você que é ex-aluna ou você que ainda não é aluna, entra na minha Black Friday, que vai ter um combo de curso que vai ajudar você em todas as áreas da sua vida. Na mesa posta, em vendas, na sua saúde física, na sua saúde emocional. Eu tenho um curso para cada coisa e eles são todos muito bons, eles são todos divinos mesmo, tá bom? Então vai ter lá um combo para você, já se prepara. E vai ser uma benção. Escreve Black e entra. Você que está me assistindo no YouTube, eu vou deixar o link do meu grupo da Black Friday. Você clica e entra e aguarda. Simples assim, tá bom? Eu vou orar por você e manda essa aula para as pessoas. Manda o link para elas assistirem. Bora lá? As 3 aulas de Mesa Posta Família Blindada, elas foram abertas para todas as pessoas, tá? Elas estão no meu canal do YouTube, tá bom? Eu vou orar com você rapidinho, porque vai cair aqui que eu tô sem bateria, praticamente. Vou até fazer um negócio. Deixa eu tirar o meu microfone, porque eu não tô conseguindo conectar. Ah, não vai dar. Não vai dar. Vou orar rapidinho. Não tá carregando o meu celular. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa minissérie, pedir que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada mãe, cada empresária que está aqui e que participou, que essas palavras elas entrem no coração, elas façam morada, elas cumpram o seu propósito e que elas possam se tornar luz no mundo e sal da terra. Eu abençoo cada mulher, cada família que está aqui presente, declarando a paz de Cristo sobre a vida delas, declarando que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que envia os seus anjos a estarem acampados ao redor de cada família e que aquela que ainda não te conhece, Senhor, em nome de Jesus, possa ter a oportunidade de te receber. Você que está aqui comigo, que ainda não fez a oração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Por que é importante? Porque Jesus só entra através do Espírito Santo de Deus na sua vida se você convidar, tá? E eu quero convidar você a fazer esse convite, porque realmente ele vai fazer muita diferença quando você decidir cuidar da sua família, tá? Fecha o olhinho e junto comigo repete, tá? E depois vai ter a sua experiência e vai buscar aí as suas experiências particulares, tá bom? Ora aqui comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu entendo que eu preciso de Ti. E hoje eu decido te convidar a morar no meu coração. Espírito Santo de Deus, habita em mim. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Aquele que morreu pelos meus pecados para que eu fosse livre. Habita em mim, faz morada em mim. Amém? Ó, foi rapidinho porque meu sinal vai acabar, tá? E eu espero de todo o meu coração que você que esteja aí, não precisa de muito para que Deus habite em você. Você agora compre uma Bíblia, tá? Compre uma Bíblia. Se você quiser uma indicação, eu indico uma boa para você e vamos cuidar da nossa família. Sem Deus é muito difícil. Sem Deus, aquilo que está lá fora vai reinar. Mas se você se posicionar, nada nem ninguém vai arrebatar seus filhos, sua família, né, das mãos de Deus. Amém? Ó, um super beijo, que Deus abençoe a sua vida e eu tô te esperando lá na Black Friday, tá bom? Eu quero um direct de vocês, hein? Manda agora, tá? Um beijo.